Esse assunto nunca sai de moda. Afinal, o que é um batismo com fogo? Não existe unanimidade na definição e por isso, apresento aqui o resultado de uma pesquisa que fiz. Ela não foca no batismo com o Espírito Santo, mas na relação que há entre o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. A expressão batismo com o Espírito Santo e com fogo nos casos de Mateus e Lucas só aparece no contexto da pregação de João Batista. O contexto dessa pregação é o anúncio do reino dos céus e a necessidade de arrependimento, mudança de mente, para ingresso nesse reino. O termo grego metanoia utilizado pelos evangelistas designa renúncia ao pecado e uma volta a Deus. João anuncia o julgamento. A este respeito, na descrição dos sinóticos, João é, de certo modo, pregador apocalíptico. Isto é, João prega um julgamento iminente, a destruição dos que se opõem ao plano e à vontade de Deus, e oferece perdão para os que buscam ser como ele prega. A mensagem de João tem o tom de urgência apocalíptica. No Evangelho, João simboliza um momento de grande alcance. Há um ritmo escatologicamente acelerado em seu ministério e em sua mensagem. Sua pregação sugere que algo impressionante está prestes a acontecer. A pregação de João é a preparação da vinda de Jesus, e os sinóticos dizem isso à luz de Isaías 40, tornando sua pregação um evento profético, instaurando assim um novo tempo para Israel. A atuação de João esteve de acordo com os moldes da tradição profética. Anunciou que Deus estava prestes a agir decisivamente na história para manifestar seu poder real. Isso obviamente agitou toda a Judeia, pois logo em seguida, Deus havia suscitado um novo profeta para declarar a sua vontade ao povo. Na pregação de João, além do arrependimento como antecipação dessa chegada do reino, eram necessários dois aspectos: o batismo com o Espírito Santo e o com o fogo. Marcos menciona apenas o batismo com o Espírito. Muitas interpretações têm sido sugeridas ao longo da história, levando a muitos caminhos. Alguns sugerem que João anunciou somente o batismo com fogo, o fogo purificador do juízo iminente, e que o Espírito é acréscimo da comunidade cristã após Pentecostes. Outros sugerem que o pneuma nessa sentença diz respeito não ao Espírito Santo, mas ao sopro fulminante do Messias que destruiria seus inimigos. Is 11:3. Outro ponto de vista, e que se encaixa melhor no contexto, é a de aquele que estava por vir batizaria os justos com o Espírito Santo e os ímpios com fogo. Ainda que na concepção dos judeus o Messias não seria o concessor do Espírito, Lava afirmou que não há razão para que se negue a João um elemento novo na questão 4, até porque Deus estava iniciando um novo tempo e que de muitas maneiras estava sendo diferente da compreensão que o povo tinha na época. Mesmo porque o derramamento do Espírito é amplamente prometido no Antigo Testamento, Is 44, 3, 5, 32, 15. Es 37, 14, como o texto explorado na pregação de Pedro no dia de Pentecostes, Joel 2:28, 32. Essa efusão do Espírito no dia do Senhor, dia esse que simboliza o julgamento de Deus sobre o pecado humano, fecha com a tônica da pregação de João Batista, onde o Senhor virá salvar os que se arrependerem, batismo com o Espírito Santo, e condenar os que permanecerem no erro, batismo com fogo. O que é batismo com fogo? Esse assunto nunca sai de moda. Afinal, o que é um batismo com fogo? Não existe unanimidade na definição e por isso, apresento aqui o resultado de uma pesquisa que fiz. Ela não foca no batismo com o Espírito Santo, mas na relação que há entre o batismo com o Espírito Santo e o 28 de maio de 2018 Bibotalk Textos. Esse assunto nunca sai de moda. Afinal, o que é um batismo com fogo? Não existe unanimidade na definição e por isso, apresento aqui o resultado de uma pesquisa que fiz. Ela não foca no batismo com o Espírito Santo, mas na relação que há entre o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. A expressão batismo com o Espírito Santo e com fogo nos casos de Mateus e Lucas só aparece no contexto da pregação de João Batista. O contexto dessa pregação é o anúncio do reino dos céus e a necessidade de arrependimento, mudança de mente, para ingresso nesse reino. O termo grego metanoia utilizado pelos evangelistas designa renúncia ao pecado e uma volta a Deus. João anuncia o julgamento.
A este respeito, na descrição dos sinóticos, João é, de certo modo, pregador apocalíptico. Isto é, João prega um julgamento iminente, a destruição dos que se opõem ao plano e à vontade de Deus, e oferece perdão para os que buscam ser como ele prega. A mensagem de João tem o tom de urgência apocalíptica. No Evangelho, João simboliza um momento de grande alcance. Há um ritmo escatologicamente acelerado em seu ministério e em sua mensagem. Sua pregação sugere que algo impressionante está prestes a acontecer. 2. A pregação de João é a preparação da vinda de Jesus, e os sinóticos dizem isso à luz de Isaías 40, tornando sua pregação um evento profético, instaurando assim um novo tempo para Israel. A atuação de João esteve de acordo com os moldes da tradição profética. Anunciou que Deus estava prestes a agir decisivamente na história para manifestar seu poder real. 3. Isso obviamente agitou toda a Judeia, pois logo em seguida, Deus havia suscitado um novo profeta para declarar a sua vontade ao povo. Na pregação de João, além do arrependimento como antecipação dessa chegada do reino, eram necessários 2 aspectos: o batismo com o Espírito Santo e o com o fogo. Marcos menciona apenas o batismo com o Espírito. Muitas interpretações têm sido sugeridas ao longo da história, levando a muitos caminhos. Alguns sugerem que João anunciou somente o batismo com fogo, o fogo purificador do juízo iminente, e que o Espírito é acréscimo da comunidade cristã após Pentecostes. Outros sugerem que o pneuma nessa sentença diz respeito não ao Espírito Santo, mas ao sopro fulminante do Messias que destruiria seus inimigos. Is 11, 3. Outro ponto de vista, e que se encaixa melhor no contexto, é a de aquele que estava por vir batizaria os justos com o Espírito Santo e os ímpios com fogo. Ainda que na concepção dos judeus o Messias não seria o concessor do Espírito, Lava afirmou que não há razão para que se negue a João um elemento novo na questão 4, até porque Deus estava iniciando um novo tempo e que de muitas maneiras estava sendo diferente da compreensão que o povo tinha na época. Mesmo porque o derramamento do Espírito é amplamente prometido no Antigo Testamento, Is 44, 3, 5, 32, 15. Is 37, 14, como o texto explorado na pregação de Pedro no dia de Pentecostes, Joel 2 e 28, 32. Essa efusão do Espírito no dia do Senhor, dia esse que simboliza o julgamento de Deus sobre o pecado humano, fecha com a tônica da pregação de João Batista, onde o Senhor virá salvar os que se arrependerem, batismo com o Espírito Santo, e condenar os que permanecerem no erro, batismo com fogo. Se olharmos para a vida e obra de Cristo nessa perspectiva, veremos como ela é cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. 2:2. Em Cristo, o amor e a justiça de Deus tiram o ser humano da neutralidade, ou ele é batizado com o Espírito, ou ele é batizado com fogo. Assim, o batismo com fogo, à luz do contexto da pregação de João, é anúncio de julgamento, como podemos depreender dos versículos anterior e posterior. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Mt 13:10. LC 3, 9, e ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mt 13:12. LC 13:17. A partir de Mateus se entende que parte desse discurso agressivo de João é direcionado aos fariseus e saduceus, que apoiavam a sua salvação no fato de serem descendentes de Abraão, pois os mestres rabínicos ensinavam que a todos os descendentes de Abraão segundo a carne será dado o reino eterno, ainda que sejam pecadores e desobedientes a Deus. Mas para João isso não se encaixa no novo reino. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Para um israelita ser chamado de ninhada de serpentes era arrasador, pois a velha serpente era sinônimo de mentira e poder das trevas. João estava dizendo que não era a semente de Abraão que estava no coração deles, mas a antiga maldição lançada por Deus sobre a serpente. 5. Os fariseus tinham a firme convicção de que eram como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto. SL 1.
João afirma o contrário, eles se assemelham a uma árvore infrutífera, tão imprestável, que a madeira nem para fins domésticos serve, deve ser queimada pelo fogo. 6. Todo o ritualismo e legalismo dos fariseus e saduceus não eram frutos de um coração arrependido. Mt 3, 8, 7. Por isso um machado já está pronto. A piedade farisaica também era convicta de que eles seriam o trigo recolhido ao celeiro. Batista novamente diz o contrário e mais uma vez o fogo é utilizado como símbolo de juízo. O que é batismo com fogo? Esse assunto nunca sai de moda. Afinal, o que é um batismo com fogo? Não existe unanimidade na definição e por isso, apresento aqui o resultado de uma pesquisa que fiz. Ela não foca no batismo com o Espírito Santo, mas na relação que há entre o batismo com o Espírito Santo e o 28 de maio de 2018 Bibotalk Textos. Esse assunto nunca sai de moda. Afinal, o que é um batismo com fogo? Não existe unanimidade na definição e por isso, apresento aqui o resultado de uma pesquisa que fiz. Ela não foca no batismo com o Espírito Santo, mas na relação que há entre o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. A expressão batismo com o Espírito Santo e com fogo nos casos de Mateus e Lucas só aparece no contexto da pregação de João Batista. O contexto dessa pregação é o anúncio do reino dos céus e a necessidade de arrependimento, mudança de mente, para ingresso nesse reino. O termo grego metanoia utilizado pelos evangelistas designa renúncia ao pecado e uma volta a Deus. João anuncia o julgamento. A este respeito, na descrição dos sinóticos, João é, de certo modo, pregador apocalíptico. Isto é, João prega um julgamento iminente, a destruição dos que se opõem ao plano e à vontade de Deus, e oferece perdão para os que buscam ser como ele prega. A mensagem de João tem o tom de urgência apocalíptica. No Evangelho, João simboliza um momento de grande alcance. Há um ritmo escatologicamente acelerado em seu ministério e em sua mensagem. Sua pregação sugere que algo impressionante está prestes a acontecer. 2. A pregação de João é a preparação da vinda de Jesus, e os sinóticos dizem isso à luz de Isaías 40, tornando sua pregação um evento profético, instaurando assim um novo tempo para Israel. A atuação de João esteve de acordo com os moldes da tradição profética. Anunciou que Deus estava prestes a agir decisivamente na história para manifestar seu poder real. 3. Isso obviamente agitou toda a Judeia, pois logo em seguida, Deus havia suscitado um novo profeta para declarar a sua vontade ao povo. Na pregação de João, além do arrependimento como antecipação dessa chegada do reino, eram necessários 2 aspectos: o batismo com o Espírito Santo e o com o fogo. Marcos menciona apenas o batismo com o Espírito. Muitas interpretações têm sido sugeridas ao longo da história, levando a muitos caminhos. Alguns sugerem que João anunciou somente o batismo com fogo, o fogo purificador do juízo iminente, e que o Espírito é acréscimo da comunidade cristã após Pentecostes. Outros sugerem que o pneuma nessa sentença diz respeito não ao Espírito Santo, mas ao sopro fulminante do Messias que destruiria seus inimigos. Is 11, 3. Outro ponto de vista, e que se encaixa melhor no contexto, é a de aquele que estava por vir batizaria os justos com o Espírito Santo e os ímpios com fogo. Ainda que na concepção dos judeus o Messias não seria o concessor do Espírito, Lado afirmou que não há razão para que se negue a João um elemento novo na questão 4, até porque Deus estava iniciando um novo tempo e que de muitas maneiras estava sendo diferente da compreensão que o povo tinha na época. Mesmo porque o derramamento do Espírito é amplamente prometido no Antigo Testamento, Is 44, 3, 5, 32, 15. Is 37, 14, como o texto explorado na pregação de Pedro no dia de Pentecostes, Joel 2 e 28, 32. Essa efusão do Espírito no dia do Senhor, dia esse que simboliza o julgamento de Deus sobre o pecado humano, fecha com a tônica da pregação de João Batista, onde o Senhor virá salvar os que se arrependerem, batismo com o Espírito Santo, e condenar os que permanecerem no erro, batismo com fogo. Se olharmos para a vida e obra de Cristo nessa perspectiva, veremos como ela é cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. 2:2.
Em Cristo, o amor e a justiça de Deus tiram o ser humano da neutralidade. Ou ele é batizado com o Espírito, ou ele é batizado com fogo. Assim, o batismo com fogo, à luz do contexto da pregação de João, é anúncio de julgamento, como podemos depreender dos versículos anterior e posterior. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Mt 13:10. LC 3:9, e ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mt 13:12. LC 13:17. A partir de Mateus se entende que parte desse discurso agressivo de João é direcionado aos fariseus e saduceus, que apoiavam a sua salvação no fato de serem descendentes de Abraão, pois os mestres rabínicos ensinavam que a todos os descendentes de Abraão segundo a carne será dado o reino eterno, ainda que sejam pecadores e desobedientes a Deus. Mas para João isso não se encaixa no novo reino. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Para um israelita ser chamado de ninhada de serpentes era arrasador, pois a velha serpente era sinônimo de mentira e poder das trevas. João estava dizendo que não era a semente de Abraão que estava no coração deles, mas a antiga maldição lançada por Deus sobre a serpente. 5. Os fariseus tinham a firme convicção de que eram como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto. SL1. João afirma o contrário, eles se assemelham a uma árvore infrutífera, tão imprestável, que a madeira nem para fins domésticos serve, deve ser queimada pelo fogo. 6. Todo o ritualismo e legalismo dos fariseus e saduceus não eram frutos de um coração arrependido. Mt 3:8-7. Por isso o machado já está pronto. A piedade farisaica também era convicta de que eles seriam o trigo recolhido ao celeiro. Batista novamente diz o contrário, e mais uma vez o fogo é utilizado como símbolo de juízo. Alguns autores entendem que o fogo nos versículos de Mateus 13:11 e Lucas 13:16, pelo fato de estar em aposição com batismo com o Espírito Santo, não tem o sentido de julgamento. Rienecker falou do fogo no V16 como símbolo do juízo misericordioso que purifica e limpa, como o fogo do ourives. Defendeu a ideia afirmando que os israelitas estavam familiarizados com esse efeito purificador do fogo. 8. Morris afirmou que o contexto das passagens em análise favorece um contexto de julgamento. Relatou ainda uma pesquisa que achou nos rolos do Mar Morto, uma passagem que se referia a um fogo escatológico de julgamento. Contudo, Morris defendeu: são as mesmas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo que também são batizadas com fogo, e os dois são governados por um único em no grego. Parece melhor entender que João está pensando nos aspectos positivos e negativos da mensagem do Messias. Os que o aceitam serão purificados como pelo fogo, ml 3:1, e fortalecidos pelo Espírito Santo. 9. Muitos autores pentecostais seguem essa linha, e alguns associam essa passagem com a descida do Espírito em Pentecostes. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. 10. Ainda que o fogo na Bíblia simbolize a glória de Deus, Exum, sua presença protetora, 2 RS 6, sua santidade, DT 4, purificação, ZC 13, simboliza também sua ira contra o pecado, I 66. 11. Dessa forma, não existe um simbolismo fixo para o fogo, sendo o contexto fator determinante para o seu significado. Evans defendeu a ideia de que a utilização do fogo como símbolo de juízo no V17 assegura-nos que o fogo no V16 tem o sentido de julgamento. João Batista está dizendo que aqueles que estão prontos para receber o Messias experimentarão o batismo com o Espírito Santo, mas os que o recusarem, receberão o batismo de fogo. 12. Se foi na mesma direção, expondo a grande frequência com que Mateus utiliza o fogo com símbolo de julgamento. 5:22. 7:19, 13:40, 42, 18:8, 25:41. 13. Retomando o versículo, ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mt 13:12.
LC 13:17, torna-se ainda mais evidente o contexto de julgamento divino mediante o fogo. O fato do fogo ser símbolo de juízo é reforçado pela ideia de que Lucas, quando relembra esse tema em Atos, ele não coloca o fogo, pois aqui é um discurso de Jesus direto aos seus discípulos. Atos 1:4-15. E aí, qual o seu posicionamento? Comente com glória a Deus que Ele vai te abraçar e conforta seu coração poderosamente.